Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso 22, diz a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Interessante, porque a forma comum de Jesus agir e dialogar com os discípulos até então, não havia imperativos ou ordens, era sempre pedidos, gentileza. Olha, façam isso, vão. Agora a Bíblia diz que há uma ordem que antecede a palavra. Jesus ordenou-lhes: vão. É uma ordem. E Jesus diz, a ordem é: atravessem para outra margem, ou para outra banda, de acordo com a minha tradução. Mas o interessante é que a ordem, ela é necessária, porque talvez na ausência de ordem, esses homens não entrariam no barco sozinhos. Porque veja, já tinha uma experiência de tempestade, e a última experiência de tempestade, Jesus estava no barco. Quando a tempestade começou, eles acordaram Jesus dizendo: Mestre, a tempestade está arrebentando com nós tudo. Aí Jesus levantou, limpou os olhos e falou assim: gente, vocês não têm fé não? Calmou o vento e tempestade, e acabou com a tempestade. Só que agora Jesus está mandando eles ir e Jesus não vai junto. Imagina a memória deles dizendo para eles o seguinte: olha, se a gente entrar no barco agora, Jesus não vai estar no barco, e a gente vai entrar no mar, e se tiver tempestade, Jesus não está junto. Então para pensar o seguinte, que a ordem, ela é intencional. Se fosse um pedido, ia ter negociação, mas não tem pedido, é uma ordem, e eles vão. E aí eles entram no mar, e aí quando eles estão na metade, a tempestade assola. Deixa eu te contar uma coisa: qual é o pior lugar para se estar? No início, no meio ou no fim? O princípio é o início, porque se você ver a tempestade, você sabe para onde volta. No final, se você vê a tempestade, você sabe para onde corre mais rápido. Agora no meio, você não vê mais nem de onde saiu e nem consegue enxergar onde está chegando. E essa é a pior coisa. E é aqui que muita gente comete as maiores atrocidades da vida. Quando a tempestade vem no meio da história, no meio do caminho, no meio do mar, não vê mais de onde saiu e não consegue enxergar aonde está chegando. E muita gente aqui desiste, pula do barco. A tempestade está forte, mas deixa eu te lembrar um detalhe: o Senhor ordenou chegar no outro. Isso não tem negociação, tem que chegar no outro lado. Mas pastor, a tempestade é muito forte. Mas tem que ouvir a ordem, não há negociação. Com tempestade, sem tempestade, mar limpo, mar tempestuoso, a ordem é: vá para o outro lado. Mas a tempestade não vai deixar. Ei, o que é mais forte do que a palavra? A tempestade é mais forte, o vento é mais forte? Não, mais poderoso é a palavra. E a palavra ordenou: vão para o outro lado. Deixa eu te lembrar, quem é esse que até o mar, o vento obedece? A ordem não está só sobre os meninos, a ordem está sobre o mar, a ordem está sobre a tempestade, a ordem está sobre o vento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a ordem é ir para o outro lado, não pula do barco, continua dentro do barco, porque o barco que te ajuda a suportar a tempestade te ajudará a chegar no outro lado. Mas a ordem foi dada, então cumpra. A gente tem que parar de desistir no meio do caminho. Puxa vida, quantas coisas que estavam próximas de acontecer e não aconteceram, porque em vez de tirar água do barco, a gente pulou do barco. Porque ao invés de gritar por socorro, a gente pulou do barco.
Porque ao invés de a gente clamar o nome de Jesus, a gente pulou do barco. Porque tem gente que pensa que pular do barco é a melhor coisa. A única coisa que ela não entende é que quando ela pulou do barco, a única coisa que tinha de segurança física e tangível, a onda levou. E ela ficou à deriva. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Nós temos certezas maiores e temos as pequenas certezas da nossa vida. Ok? A gente é ser humano. A gente tem as pequenas certezas. A gente tem os pequenos pilares de confiança que a gente estabelece sobre a família, que a gente estabelece sobre a nossa casa. A gente tem. Mas a nossa suficiente, poderosa e total confiança tem que ser nele, em Jesus. Agora, o maior problema nosso é justamente o meio. Quando a gente se encontra no meio da tempestade, que a gente não consegue ver de onde saiu, aonde vai chegar, a tempestade está forte, a nossa fé, ela esmaece, tudo está indo embora. Quando de repente se vê alguém andando por cima das águas, caminhando por cima das águas, sobre aquilo que ele domina, não há nada que ele não tenha o controle. Se ele ordenou, ao invés de olhar o cenário, lembre da palavra que enviou você para o meio da circunstância que você está vivendo. Se essa for a memória, você nem vai dizer, é um fantasma. Não, você já sabe. É Jesus que está vindo por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas, eles gritam dizendo, é um fantasma. Você está vendo que na hora da dificuldade, até quem a gente devia enxergar, a gente não entende? Na hora da dificuldade, até aquilo que é maravilhoso, extraordinário, a gente deixa sufocar pelo medo. Está na hora de a gente escolher as informações que dominam o nosso coração. E a informação perfeita aqui para essa cena é: atravessem para o outro lado. That's it. Jesus vem andando sobre as águas e diz, é um fantasma. Jesus diz, não, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro olha para Jesus, se é você que está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tem gente que na tempestade morre, tem gente que na tempestade pula do barco, tem gente que na tempestade desespera, tem gente que na tempestade vive as melhores experiências da sua vida. Imagina, Pedro olhou Jesus, Jesus olhou para ele e disse, vem filho. A gente só pode andar sobre a tempestade que Jesus anda. A gente só pode fazer aquilo que a palavra ordena. Só que nunca podemos esquecer que o maior limitador de a gente viver a vontade de Deus é o nosso medo, é a nossa falta de fé. Se Deus colocou você em uma circunstância, se a palavra dele te apontou para o caminho que você está vivendo agora, por mais que pareça tudo difícil, por mais que pareça tenebroso, assustador, o vento é contrário, não esqueça que quem enviou para ir foi Jesus, e que a ordem dele é chegar no outro lado. Ele nunca vai voltar atrás na sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, se você ficar dentro do barco, você vai chegar no outro lado. Se você sair do barco com ele, você anda por sobre as águas. Se você pular do barco antes dele chegar, a tempestade tira de você aquilo que a ordem de Deus estabeleceu sobre a sua história. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não suicida. Não faz isso. Não faz o que as circunstâncias estão gritando para você desistir. Não, acredite na voz do Senhor sobre você. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não entrei numa circunstância que Deus me ordenou entrar. Eu entrei porque quis entrar. Então deixa eu te dizer, há uma esperança. Grite por Ele, porque não há uma tempestade que Ele não possa andar por cima.